e da mesma forma tarefas que são operadas pelas corretoras e não pela operadora de bolsa. Isso pode provocar algumas distorções. Tendo em vista o modelo de beneficiário final, a clearing house acaba performando uma série de funções, principalmente no gerenciamento de risco, que em outras jurisdições ela é distribuída entre os clearing members e entre os corretores em geral. Tá? Bom, como eu sou CFO, eu olho muito rentabilidade dos nossos peers, acompanho os grandes aspectos de performance financeira das entidades do setor. Tá? Não existe isolando-se pequenas diferenças entre jurisdições e entre tipos de companhia. O que existem são padrões mais ou menos bem estabelecidos de retorno. E esses padrões, eles tendem a ter como razão, eu acredito, o incentivo ao desenvolvimento do mercado, o incentivo ao investimento. E se nós olharmos essas taxas de rentabilidade e compararmos com os custos de produção dos serviços e com os preços praticados em cada uma das jurisdições, nós poderemos identificar eventuais ineficiências cuja competição poderia eliminar. Citando assim, hipoteticamente, a título de exemplo, se eu tenho duas bolsas em duas jurisdições diferentes, jurisdições que não proporcionam diferenças expressivas entre acesso aos meios de produção de serviço, como tecnologia, nem tem diferenças significativas de impostos. Duas bolsas com a mesma escala e ambas têm a mesma margem, mas com preços substancialmente diferentes, digamos a proporção de 1 para 2, a conclusão lógica e direta é que a diferença de preços está financiando a ineficiência, exclusivamente. Tá? Então, valeria a pena também, ao se orientar as decisões a respeito, se ter algumas sugestões entre as diferenças entre as jurisdições acerca de custos e também os padrões de rentabilidade existentes entre as empresas. Finalmente, talvez ao longo desse dia se discuta uma série de questões relativas ao funcionamento do mercado, né? E nós corremos o risco de resolver o problema errado, talvez. Né? Boa parte, a minha experiência mostra que tem uma parte relevante que é o problema real, tá? Pode ser o problema de tamanho de mercado, o problema de custos e eficiência de operação, mas também pode existir um pedaço do problema que diz respeito à divisão do custo total de operação do sistema entre os diversos partícipes. Então, se nós olhássemos qual é o custo da intermediação total e olhássemos a porção que fica com o operador de mercado, a porção que fica com o corretor, a porção que fica com o agente de compensação e a porção que fica com o custodiante, nós talvez podemos identificar alguns focos de tensão que podem estar se manifestando pelos canais ou identificando os problemas inadequados. Não estou aqui fazendo nenhuma afirmação que tenha alguma distribuição justa ou injusta, mas simplesmente levantando uma questão que a minha experiência mostra que é relevante quando se aborda o funcionamento do segmento. Bom, o estudo da Oxera abordou uma classe de ativos e um tipo de mercado. Tá? Ações e mercado cash, mercado à vista. O grande problema é que nós estamos aqui, talvez dessas reuniões todas, saia algum tipo de modelo ou paradigma que vá permear a organização do segmento a organização do setor em outros segmentos.
né? O mercado brasileiro não é só constituído pelo mercado acionário e também não é só constituído pelo mercado cash, né? E mesmo quando nós olhamos só o mercado de ações, tá, existem duas outras plataformas que são intimamente ligadas à plataforma de trading cash de ações, que podem influenciar na eficácia das decisões eventualmente tomadas. Tá? É a plataforma de trading de derivativos e a plataforma de empréstimo de ações. Tá? A título de exemplo, só para mostrar como uma solução pode ser ineficaz, se eu desobstruo os canais de cooperação e competição para o trading à vista e não faço o mesmo para o trading de opções de ações e para o sistema de empréstimo de ações, tá? A entidade detentora desses serviços, de forma não competitiva, vai ter uma vantagem expressiva vis-à-vis as demais. E o efeito desejado da competição não vai se manifestar. Tá? E o que impede a desobstrução dos canais de cooperação ou de competição nessas duas plataformas? É a depositária. Tá? A existência de canais abertos para se acessar a depositária existente é fundamental para se permitir a existência de plataformas competitivas de negociação de opções sobre ações e outros derivativos referenciados em ações, porque pode me permitir viabilizar não só a colocação de colaterais para cobrir o risco das posições, como também para permitir o delivery físico dos ativos, no caso do derivativo em questão, implicar ou possibilitar a entrega e não a mera liquidação por diferença. O mesmo diz respeito ao empréstimo de títulos, né? Na medida em que, para operar adequadamente derivativos, os investidores precisam de mecanismos eficazes para construir posições vendidas e o monopólio dessa atividade em uma única, monopólio de fato, não de direito, enfim, num único lugar, pode impedir a eficácia de plataformas competitivas para o mercado à vista e plataformas competitivas para o mercado de derivativos, né? E isto, eu não imaginava que os consultores da Inglaterra pudessem conhecer esses detalhes, não é uma crítica, isso tem muito mais a ver com o conhecimento do funcionamento intrínseco do mercado de ações brasileiros. Finalmente, uma observação, nós poderíamos ficar aqui discutindo custos, taxas de rentabilidade, preços, comparação, o custo de um roteador no Brasil vis-à-vis o custo do roteador na Austrália, nos Estados Unidos, ou então se a diferença de preço é de 3,1 bips contra 2,8 bips, né? Na verdade, esse trabalho todo é muito importante, tá? Para ampliar o nosso conhecimento, mas nós estamos diante de uma situação ou de um problema que não são os números que vão responder, né? É o típico problema que tem que ser analisado de forma qualitativa. Que direções nós queremos dar para o nosso mercado, para a organização do setor de infraestrutura do mercado financeiro e de capitais. E nós temos que olhar para essas grandes direções, né? Com base em todos os subsídios quantitativos, com todas as comparações de preços, custos, etc. Mas, na realidade, o fulcro da decisão vai provir de considerações outras que não estritamente essas. Tentar reduzir essa discussão meramente à discussão de BIPs, ou pequenos preços, ou pequenos custos, pode redundar numa simplificação muito grande do problema e redundar em subsídios inadequados para a decisão final.
Falando um pouquinho da posição da CETIP a respeito, 5 minutos. Bom, a CETIP não provê serviços para ações. Tá? A CETIP já está sujeita à concorrência direta. Tá? Como todo provedor de serviço que submete, se eu ganho uma vida submetendo as ordens dos investidores a uma competição extrema, por uma questão de coerência eu não posso ser contra a concorrência, já que eu ganho a vida fazendo com que as ordens de compra e venda concorram exaustivamente no mercado. Né? Da mesma forma, a posição da CETIP eu tenho setores onde eu sou dominante e eu tenho setores onde eu não sou dominante e gostaria de entrar, por exemplo. Tá? A nossa posição é, se eu quero que abram-se os canais de concorrência nos setores aonde eu não sou dominante, por uma questão de consistência e coerência, eu tenho que admitir que se abra concorrência, os canais de competição no setor que eu sou dominante. E é essa a nossa posição. Se eu quero competir no segmento dos outros, eu tenho que estar aberto para admitir concorrência no meu segmento. E a nossa recomendação fundamental é que nós temos um interesse muito grande no paradigma que vai ser criado com essa decisão em particular, porque isso nos afeta em outros segmentos. Então, eu gostaria que essa decisão tivesse como pano de fundo o mercado como um todo. Tá? Existem provedores de serviços para ações, existem provedores de serviços para derivativos de ações, existem provedores de serviço para financial derivatives, existem provedores de serviços para derivativos de commodities, existem depositárias de ações, existem depositárias de títulos de renda fixa. O modelo a ser criado tem que ser um modelo que tenha em conta o impacto em todos esses segmentos. Nós não estamos aqui